Vereadora Marielle Franco, mulher negra, favelada, LGBT e defensora dos direitos humanos, brutalmente assassinada em 14 de março de 2018, por lutar por uma sociedade mais justa. A placa reúne todas as informações de um crime que, mesmo depois de 3 anos, ainda não foi solucionado. Eu acho que a Marielle, nesse momento de um Brasil tão polarizado, que as pessoas transformam opiniões divergentes em ódios, né? Essa homenagem aqui, ela tem um simbolismo que eu quero como prefeito do Rio dar, né? Eu acho que essa cidade representa isso, de que a gente pode discordar, a gente pode divergir, mas a gente não pode perder a ternura, a gente não pode perder a empatia pelas pessoas, a gente não pode perder o respeito pelas pessoas. Então, essa placa nós também é um marco também, né, na história da Marielle, na história do Rio de Janeiro, porque era aqui, em frente que ela estava, né, atuando, fazendo o seu trabalho dignamente. É como se essa placa, normalmente usada para identificar a localização de uma rua da cidade, marcasse o endereço de uma pergunta que nunca foi respondida. Quem mandou matar Marielle? A homenagem foi feita em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Participaram da cerimônia a família da vereadora, amigos, políticos e autoridades, entre eles o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado. Nós estamos hoje, né, são 3 anos do assassinato da Marielle, de um assassinato brutal. Importante que a gente identifique quem foram os mandantes desse assassinato. E acho que aqui também é um símbolo de que a gente mostra, nesse momento de tanta divisão no país, né, a Marielle foi minha adversária política enquanto ela esteve na atividade política, mas a diferença de pensamento, de ideologia, de crença, de visão de mundo, não pode tirar da gente aquilo que é mais importante, né, que é o respeito ao próximo, que é o amor, que é o respeito aos direitos humanos. Você pode ter uma pessoa que você pensa diferente, né, mas ninguém merece ser assassinado pelo que pensa, pelo que faz. Então, essa aqui é uma homenagem singela, mas muito simbólica, né, e mostrando que a Marielle, o pensamento dela e a possibilidade das pessoas divergirem democraticamente é eterna. Essas homenagens também é um conforto para a gente, né? Eu sempre digo que em nenhum momento essa dor, eu acho que para mim como mãe, para a família, acho que para as pessoas que se identificam com Marielle, para essas mulheres que estão aí na luta, vai diminuir nem um minuto, nem mais nem a menos, mas é uma forma da gente estar presente, a Marielle está presente cada vez mais. Eu acho que é isso que ela trazia, é um simbolismo de trazer também muita esperança, além de uma força, né, de trabalho, né, de ativismo. Então, isso fortalece bastante a gente, principalmente num lugar desse que ela estava aqui, né, todos os dias fazendo o trabalho dela, depois de houve toda essa polêmica em relação a essa placa. Hoje a gente fica mais aliviado e é um símbolo também de dizer que Marielle está presente sempre aqui no Rio, em todos os lugares. Cada homenagem é muito importante, muito decisiva, como aqui na própria Câmara de Vereadores, né, todo mundo que sobe na tribuna para fazer um discurso, hoje sobe na tribuna Marielle Franco, né? Isso é importante. Essa perspectiva de manter essa memória viva é a forma que a gente tem e que nós, né, de fato, conseguimos de derrotar os assassinos de Marielle. Na fachada da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ou no imaginário de quem passa pelo local, a pergunta sem resposta significa angústia vivenciada desde que a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros. A diretora da Anistia Internacional no Brasil disse que vai entregar um documento com 1 milhão de assinaturas pedindo providências ao governo do estado e ao Procurador-Geral de Justiça. É inadmissível que 3 anos depois a gente ainda não tenha a solução definitiva desse caso, a gente não tenha, por parte das autoridades do Rio de Janeiro e do Brasil, uma comunicação clara de que violências, ameaças e assassinatos de pessoas que lutam por justiça, por liberdade, por direitos, pela dignidade de quem mais precisa, gente como Marielle Franco, a gente não pode aceitar que as autoridades brasileiras não dêem uma resposta clara a essa tentativa de silenciamento. É o silenciamento de uma vereadora, a 5ª vereadora mais votada da cidade do Rio de Janeiro, assassinada em pleno exercício do mandato no centro da cidade do Rio de Janeiro. E eu estou sublinhando determinados detalhes para a gente continuar entendendo o descalabro dessa situação e o quão é inadmissível até agora não haver respostas consistentes.
3 anos é um tempo constrangedor para as autoridades brasileiras, que ainda não deram aí, não encontraram a resposta de quem foi o mandante e qual o motivo desse caso que choca o mundo inteiro. Hoje, milhões de pessoas falam o nome da Mari, evocam sua luta, lembram sua trajetória, cobram por justiça para ela e para o Anderson, mas, ainda assim, as autoridades brasileiras têm aí um verdadeiro atestado de incompetência na resolução contra os defensores de direitos humanos e mulheres, né, e pessoas negras de todo o Brasil. O Brasil não pode ser o país da impunidade para esse tipo de crime. A gente não pode ser visto aí como exemplo de impunidade para esse tipo de crime. Então, nós sistematizamos em mais de 50 pontos esses marcos dos 3 anos de luta por justiça e da investigação do caso, que passam pela prisão dos executores, mas também pelas trocas do comando de investigação. Passam por 2 eleições no Brasil que certamente impactaram o rumo da investigação, né? E uma série de possíveis interferências que ainda a gente não tem concluída e com muitas respostas aí em aberto. Eu tive a honra e o privilégio de conviver com ela aqui logo no início. Eu tinha um projeto que eu estava dando entrada, ela também era um projeto que ela tinha muito interesse, que era a questão do mototáxi. Ela que é fruto de era uma moradora que nasceu numa comunidade, na comunidade da Maré. Então nós tivemos ali uma parceria, de uma coautoria junto com ela, aprovamos e hoje é uma lei da cidade do Rio de Janeiro. Era uma vereadora que eu tive a oportunidade de aprender muito. Sem dúvida nenhuma, essa casa e a cidade do Rio de Janeiro perdeu uma grande guerreira, uma grande mulher. 2 homens foram presos, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, e o ex-PM Elcio de Queiroz, respectivamente, segundo a polícia, o autor dos disparos e quem dirigia o carro usado no crime. Eles vão a júri popular, mas o julgamento não tem data marcada. As investigações estão com a Delegacia de Homicídios. O Ministério Público criou uma força-tarefa. Nossa posição continua sendo de cobrar, né, que as investigações avancem. A gente acha um absurdo, esse é um crime contra a democracia brasileira, não é um crime apenas que precisa ser solucionado por causa dos amigos, dos familiares, dos companheiros de partido de Marielle. A sociedade brasileira precisa exigir uma solução para esse crime. É um crime político, um assassinato político encomendado, e, portanto, saber os mandantes do crime é essencial para que a gente possa responsabilizar não só responsabilizar esses mandantes, mas também evitar que esse tipo de coisa vire normalidade na história política brasileira. Não é possível que a gente aceite que uma pessoa já seja assassinada por conta de suas ideias, por conta daquilo que defende, né, por conta dos valores que defende. Isso é inadmissível em qualquer democracia. E aí o pessoal segue na luta e na cobrança para que as autoridades avancem com as investigações e consigam desvendar este assassinato tão absurdo, né?